Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, temos declarado o poder da Tua palavra. Que nessa manhã ela continue a nos consolar, a nos exortar, a nos edificar. Que aponte o caminho da salvação e do retorno daqueles que precisam desse retorno. Conceda ao pregador Tua graça e sabedoria, mas acima de tudo Tua unção, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. A missão de ser mãe. Se existe algo tão precioso, é quando nós sabemos o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. A missão de ser mãe é algo tão sublime, tão glorioso. E se você encontrar, você vai encontrar bem no primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, dessa situação tão linda que muitas irmãs vivem cumprindo esse ministério de ser mãe. Existe a mãe que gera o filho. E existem algumas mães, eu não consigo explicar, que Deus fecha a madre exatamente para ser mãe daquelas crianças que a mãe rejeitou, deixou. Um dos ministérios que temos aqui em nossa igreja é um dos ministérios, todos são lindos. Falar qual que é o mais lindo, não tem todos, porque é como se fosse uma corrente. E um dos nossos ministérios é o ministério para adoção de crianças. O próprio governo envia para nós as crianças, os bebês, crianças de 2, 3 anos, 5. E temos uma casa onde essas crianças ficam até alcançarmos alguém para adotá-las. Fé e amor e santificação e com bom senso. Deus tem um projeto tão especial para as mulheres. Para as mulheres. Preservá-las. Preservar significa cuidar. Preservar significa construir uma muralha em volta. E Deus estabeleceu um princípio. Falando aqui dentro de todo um contexto, ele diz, todavia, será preservada através de sua missão de mãe. Ela vai ser preservada através da sua missão de mãe. Missão. Quem tem uma missão é um missionário. Muitas vezes as pessoas acham que para ser missionário tem que ser isso, aquilo outro. Não. Missionário é aquele que tem uma missão. Você, mãe, você é uma missionária. Isso nunca pode fugir do entendimento da sua vida. Você tem uma missão. Uma missão. E a missão que você tem é distinta de outras. Mas se você tem um filho, uma filha, você tem uma missão. Mas qual é essa missão? Os dons são diferentes. A minha esposa, a Renata, ela nunca subiu no púlpito para pregar. Nunca. Mas os meus 3 filhos pregam. E sabe com quem eles aprenderam? Com ela. A missão de uma mãe, se ela tem a missão de pregar, é um acréscimo que Deus deu. E Deus dá e precisa que hoje tenhamos mulheres que sejam mães
e que sejam também cheias da graça do Pai, que pregam o Evangelho com autoridade, ousadia, com testemunho. Mas muitas vezes você olha para alguém e diz assim: mas eu não sou como ela, eu sou só mãe. Mas mãe é a missão mais elevada que você pode imaginar. Todavia será preservada através de sua missão de mãe. Mas diz: se ela permanecer em fé, em amor e santificação. E termina com uma expressão que nós não gostamos muito de ouvir: bom senso. Bom senso. Bom senso. Esse bom senso leva as mães a nunca terem um filho preferido. Todos os filhos são iguais. O bom senso significa também aquela paixão de um investimento na obra do Senhor de uma forma tão intensa. O bom senso é o equilíbrio. E o bom senso vem através do testemunho do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo que vive em você. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele se entristece. Todas as vezes que uma mãe toma uma decisão que não é para ser tomada, naquela hora há uma inquietação dentro dela, que é do Espírito Santo falando: olha, não é assim, não é este caminho, não deve ser assim. Missão. E é tão interessante que você não vai encontrar aqui a expressão assim: a missão de pregar o Evangelho. Não tem nenhum lugar que diz a missão de pregar o Evangelho, mas diz aqui a missão de mãe. Porque se a mãe cumprir o seu papel, a sua missão de criar os seus filhos, ser um exemplo para eles, ser um referencial para eles, só Deus é que vai saber até onde o seu filho vai chegar. Não significa que não passe na sua cabeça que a missão seja só ir para outro país pregar o Evangelho, não. Significa que tudo aquilo que seu filho será aqui na terra, tem o seu dedo, tem a resposta da sua oração, a resposta da intervenção do Senhor na sua própria vida. Mãe, essa expressão do amor de Deus. Nós queremos conhecer o amor de Deus. Queremos, mas o amor de Deus se revela em Jesus. Mas Deus podia ter enviado Jesus assim, o seu filho. Mas Deus escolheu que ele entrasse, encarnasse, tomasse forma humana. Mais do que forma, ele veio como homem. Jesus é 100% Deus. Jesus é Deus. Mas ele se fez homem, igualzinho a mim e a você. Não pense que Jesus, como bebê, não chorava. Não pense que Jesus não precisava mamar no seio de Maria. Não pense você que Maria não tinha que limpar o cocô do bebê Jesus. Porque muitas vezes as pessoas têm uma imagem de Jesus tão etéreo. Mas ele era homem. Era homem. E Maria, ela se torna para nós um referencial de mãe. Quando ela diz: faça-se em mim a tua vontade. É exatamente essa realidade que as pessoas, as mães, precisam ter esse entendimento. A mãe é aquela que acompanha o filho em todas as ocasiões. Você não vai ver Maria durante aquele tempo todo só acompanhando. Não. Quando você encontra na parte final, quem estava mais perto lá da hora da cruz, quem era? Ela. Quem foi lá para o túmulo depois? Foi ela. Então ela se torna num referencial para nós, onde ela diz: eis aqui a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. Mas ela se transforma para todos nós nesse testemunho de abnegação, de zelo, de entrega, de oferta. Mãe, essa expressão de tanto amor. Mãe, ser mãe é uma dádiva de Deus. Ser mãe é receber de Deus esse sublime amor. Qual que é? De gerar uma posteridade. Ela.
Só Deus é que sabe o amanhã. Mas a mãe, ela olha para o seu filhinho, desde quando nasce. Sonhos, ela faz parte disso. Ser mãe é receber um singelo dom, pois não existe outra forma de gerar o homem, a não ser no ventre da mãe. Não existe uma outra maneira de gerar o homem, a não ser do ventre de uma mãe. Não há. Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu dessa maneira e tem sido. Ser mãe é receber um perpétuo dom. Ela concebe um ser que nasce para ser eterno e nunca, 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 nunca morrerá. Qualquer bebê que nasce recebe esse dom. Ela concebe um ser que nasce para ser eterno. Nós passamos aqui, vamos experimentar a morte. Mas depois a vida continua. Não existe um bebê que nasce sem espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma, moramos no corpo. Nós não somos o que somos do lado de fora. Pode nascer uma criança sem braços. Pode nascer uma criança sem pernas. Mas não nasce uma criança sem espírito. E o espírito é eterno. Eterno. Quando você passa a entender exatamente a missão da mãe, em todo esse contexto tão forte. Oh, agora que eu estou vendo. Olha só. Aquela ali é a Renata, a Ana Paula, o Dedé e a Mariana. Eu não tinha visto, não. Que mãe bonita. Dizem que cada criança que nasce é um e-mail de Deus, anunciando que Ele ainda ama o homem. Cada criança que nasce. Essa criancinha que eu apresentei, tocou tanto o meu coração, na hora que eu cheguei. Esse casal, nunca tinha visto eles, nunca. Aquela criança ali, quando a gente olha para o semblante da mãe, o semblante do pai, há com algo dentro tão grande. Deus continua anunciando que Ele ainda ama o homem. Deus podia falar, ninguém vai nascer mais. Vai acabar. Mas o amor de Deus, Deus não muda o seu amor. Deus não muda a sua misericórdia. Deus não muda. É por isso que esse dia, separado como o Dia das Mães, é esse dia assim, tão carinhoso, esse dia tão doce na palavra do Senhor. Na Bíblia, 289 vezes nós encontramos a palavra mãe ou mães, 289 vezes. E entre os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, o verso de número 12 diz, Êxodo capítulo 20, o verso de número 12 diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Este é um mandamento. Imagine, 10, uma corrente com 10 elos. E você está ali pendurado naquela corrente. Se um dos elos rebentar, o que acontece? Você cai. Os 10 mandamentos não são opcionais. Os 10 mandamentos resumem de uma forma tão clara todos os princípios para nós vivermos aqui na terra os propósitos do Senhor. Honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai, honra tua mãe,
para que se prolongue os teus dias. Esse é um mandamento com promessa. Todos os mandamentos têm embutido uma promessa que nos preserva. Mas este aqui, de honrar o pai e a mãe, diz aqui, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem quer viver aqui até 100 anos? Levante a mão. 120. Então faça o quê? Honre. Honre. Se sua mãe está viva, querido, se ela está viva, abrace, beije. A mãe da gente fica velhinha e a gente coloca ela no colo. Coloque ela no colo. Beije. Beije mesmo. Abrace. Durma com ela. Ah, pastor, mas eu já sou velho. Durma com ela. Este é um mandamento. Não é uma sugestão de Deus para nós. Honre. A minha mãe já partiu. Honre o nome que ela deixou para você. Como um legado. Cuide dela. Faça o melhor que você puder fazer. Tem mães que vivem muito, outras não. E a missão de ser mãe, de gerar, conceber, algo que você precisa guardar, e isso qual que é a missão da mãe. É muito mais do que só gerar, conceber, é alimentar, consolar, dar amor, proteção, educar, ensinar, edificar, corrigir, repreender. Em Provérbios capítulo 22, o versículo de número 6. Provérbios 22, o verso 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É verdade que o envolvimento da mãe com os filhos é bem maior do que o envolvimento dos pais, porque existem mães que têm uma atuação muito grande também, que trabalham fora. E existem pais que trabalham fora. Então hoje, dentro do nosso contexto, há uma batalha muito grande. E muitas vezes os filhos acabam sofrendo muitas situações delicadas. Porque quando um ninho se desfaz, são os filhotinhos que mais sofrem. E nós vivemos dentro de um contexto onde a estrutura do casamento tem sido tão abalada. Quantas mães têm sido abandonadas pelos maridos ou vice-versa, e os filhos vão sofrer muito dentro desse contexto. Quando uma mulher vem para a igreja, mas o ninho já desfez, o marido já foi embora, ela sozinha com os filhos, é preciso que você, minha irmã, possa compreender que a igreja é a sua família agora. Você precisa compreender o seu papel também. Hoje nós vivemos dentro de uma pressão muito grande, em vários aspectos, mas aqui a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Nós temos o ideal e temos o real. O ideal de Deus é exatamente este, mas o real nem sempre é o que está acontecendo. Mas nós não vivemos no ideal. No dia a dia, nós enfrentamos o quê? O real. E no real, muitas vezes, o pai é aquela pessoa ausente, ou o pai foi embora, ou o pai abandonou, ou o pai morreu. E a mãe tem que cumprir o papel que cabia ao pai. Mas algo que, como igreja, você precisa guardar. É que dentro da igreja, algo que a palavra do Senhor nos ensina é exatamente valorizar, é cuidar das viúvas, é cuidar dos órfãos, é cuidar daquela mulher que foi abandonada também. Aqui em Lagoinha, uma viúva só não é cuidada se ela não deixar a gente cuidar dela. Pode parecer estranho isso, mas temos que fazer isso.
Nós temos aqui na igreja um ministério só para cuidar de viúvas, só para cuidar de mulheres que o marido morreu. E elas ali se reúnem, elas trocam experiências, elas se ajudam mutuamente, elas se encontram. Quando você lê esse mandamento, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando que ela vai começar a ensinar? Antes do nascimento. Antes do nascimento. Lembro da Renata grávida, da nossa primeira filha, Mariana. Eu impunha as mãos ali e ficava orando, Senhor. Eu não sabia se seria homem ou mulher, chamava bebê. Orava pelo bebê. Senhor, que todo o plano que Tu tens para a vida desse bebê se cumpra. Que todo o projeto que o Senhor tem para a vida desse bebê seja realidade. Senhor, ajuda-me, Senhor, a ser um pai segundo o Teu coração. Abençoe a Renata, Senhor, para que... É um momento. Você não vai orar. Aquele primeiro momento que você fez lá um exame de gravidez e mostrou que estava grávida. Ali você começa a interceder, porque Deus ouve. Ensina a criança no caminho que deve andar. E aqui a palavra diz, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Significa, essa criança foi criada no Evangelho. Na adolescência ela desviou. A rebelião tomou conta. Ele já está com 30 anos, está com 40, começou a ficar com 50, os cabelos começaram a ficar brancos, está com 60, está com 80. Ainda quando for velho, se desde o início ele vai voltar aos caminhos do Senhor. Você sabia que o maior número de desviados da igreja acontece exatamente não na mocidade, acontece na velhice. O maior número de pessoas que voltam para os caminhos do Senhor é exatamente na chamada terceira idade. E a promessa diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos ficar em pé e vamos ler. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. O apóstolo Paulo, escrevendo lá para Timóteo, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o verso 14. Tu, ele fala não para a multidão. Paulo está escrevendo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E aprendeu de quem? Com quem? Timóteo, quando teve um encontro com Paulo, já era adulto. Era jovem, mas era adulto. Aprendeu de quem? Aprendeu de Paulo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que, desde a infância, vamos falar? Desde a infância. Outra vez? Desde a infância, sabes as sagradas letras. Ensinar a Bíblia. Se você ensinar seu filho, seu netinho, a decorar um versículo por dia. Quando você vê o Cornélio falando a Bíblia quase toda de cor, ele tem 20 e poucos livros da Bíblia de cor. Mas o Cornélio nasceu, a mãe dele eu a conheci, era uma mulher de Deus. Quem ensinou o Cornélio foi a mãe. E aquilo continuou.
que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio. Há uma diferença, existem pessoas que são inteligentes e outras que são sábias. Qualquer pessoa pode ser sábia. O QI varia de pessoa para pessoa, o grau de inteligência. Mas o sábio, todos podem ser. Ao ponto da palavra lá, sábio é o que ganha almas. Diz que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu vou continuar falando hoje, à noite, às 18 horas, sobre esse tema, porque eu só comecei a falar. Queria que você desse a mão ao irmão que está aí ao seu lado. Os músicos tomem seus lugares. Eu queria plantar no coração de você, mãe, essa semente de esperança. A palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A tua casa não é de tijolo e cimento, não é onde você mora. A casa é a sua família. Você não pode abdicar dessa promessa sobre a sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. Pode acontecer que seus olhos não venham ver seus filhos salvos. Talvez você não venha ver os seus netos salvos. Mas há uma promessa. Há essa promessa. Mas qual que é a sua parte? A sua parte é você cumprir o seu papel. É você viver o Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Daqui a um ano, se Deus permitir, nós vamos ter o segundo domingo de maio de 2020. E pela fé, comece a ver os seus filhos segurando a sua mão. Comece a ver seu marido segurando a outra mão. Comece a ver até os seus netos segurando as suas mãos. Quem sabe você vê sua bisnetinha cantando aqui na frente. Fé é você chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Veja pela fé.